Este livro, gente, foi escrito em sânscrito, em meados do terceiro século antes de Cristo. Os estudiosos dizem que foi escrito por vários autores. Uma parte foi escrito provavelmente por um seguidor da filosofia dos Upanishads, no qual Brahma seria a força principal, que dá unidade ao universo. A outra parte está centrada mais em uma visão pessoal, provavelmente escrita pelo devoto do Deus Supremo Vishnu. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar do Bhagavad Gita. Gente, todos nós vemos novela. Mesmo quem não gosta, de certa forma, é até obrigado a ver. Vez por outra, né, assisti-las, pois sempre tem um membro da família que as acompanha assiduamente e acaba mesmo por osmose, né, se inteirando. Detesto novela, gente, mas preciso me atualizar com os bordões para que eu tenha alguma coisa para falar no que eu chamo de conversa fiada de esquina, que, embora eu não goste, fazem parte aí do convívio social. Isso inclui futebol, que é outro assunto que eu simplesmente abomino, mas pelo menos procuro saber aí dos resultados das partidas, assim eu não fico tão por fora das coisas e acabo aí fazendo o social. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, numa dessas conversas de bate-papo social aí, alguém exclamou algo como Hare Baba. E se eu não assistisse novela, eu ficaria muito espantado, pois essa exclamação ocorre apenas em alguns lugares da Índia. Em alguns lugares, não na Índia inteira. E eu acharia que o meu interlocutor fosse uma pessoa viajada. Aí eu sabia que isso fazia parte de uns bordões de uma novela famosa da Globo, que estava fazendo sucesso naquela época. Acho interessante as novelas. Mudam os cenários, mudam os temas, no entanto, o miolo do roteiro é sempre o mesmo. O filho que descobre no final quem é o seu verdadeiro pai, a namoradinha que vive a novela inteira atrás do seu grande amor e quando finalmente eles começam a viver felizes, acaba a novela, pô. Ou seja, as novelas só mostram aí o sofrimento, né? A parte ruim. E quando a coisa começa a correr bem para todos, quando o negócio começa a ficar legal, the end. É mole. Pouco tempo atrás, não faz muito tempo, eu cheguei em casa e todos estavam assistindo novela. Sem saber do assunto da novela, fiz uma experiência que certa vez pessoas do meu convívio aí sugeriram fazer. Eu perguntei assim: eles já sabem quem é o pai? Eles já descobriram quem é o assassino? Ela já encontrou com o cara que ela gosta? E assim por diante. Todas as perguntas que eu fiz, embora sem saber o título da novela, geraram respostas animadíssimas. Todos achavam que eu estava acompanhando a novela assiduamente. E eu nem sabia que tipo de novela que era. Na realidade, eu posso fazer essas perguntas para todas as outras novelas que passam em horários diferentes, canais diferentes, e mesmo sem assistir nenhuma, todos me chamarão de noveleiro. Experimentem isso. É muito interessante. Tempos atrás, gente, uma novela que falava da Índia aí, que estava em pleno sucesso, narrava uma Índia muito diferente da Índia que eu conheci. Se pudéssemos visitar a Índia uns 50 anos atrás, teríamos uma situação tipo a situação atual daquelas famílias indianas na novela,
tão presas a valores que hoje um grande percentual dos indianos estão abandonando, né? Principalmente devido aí às oportunidades de mercado, né? Onde eu posso aí destacar a área de informática. Eu trabalho nessa área fazem 30 anos e de uns anos para cá eu tenho esbarrado sempre com indianos. Tenho grandes amigos na Índia, gente, com os quais me comunico sempre. Pouco tempo atrás recebi até um convite de casamento de um deles. Tomei mesmo esse chai dessa cultura indiana quando fiz um treinamento em Chipre, onde eu era o único não indiano em meio a 22 deles. Como eu era a minoria, né, tudo era feito para eles, é lógico, inclusive a comida que me deu uma tremenda de uma gastrite, né, que eu tenho até hoje, pois a comida para o meu gosto e organismo era intragável de tão apimentada. A experiência de mergulho na cultura indiana, quando eu estava no Chipre, por incrível que pareça, foi muito mais intensa até do que a minha visita à própria Índia. Os indianos são competentes no trabalho? Eu diria que sim. Mas a competência, gente, não é a razão principal do sucesso dos indianos no mercado de informática. Na opinião deste que vos fala, são os salários. A grande maioria dos indianos vive em miséria absoluta, o que faz com que os profissionais aceitem aí qualquer, digamos assim, merreca para trabalhar, desde que saiam daquela vida e dão um baita duro para continuar ganhando seu parco salário. Bhagavad Gita, em sânscrito, significa a canção do Senhor. E é, outra vez, na minha humilde opinião, um dos mais lindos textos do hinduísmo. Ele é parte de uma obra que é muito mais extensa, chamada Mahabharata, que relata a guerra entre os Pandavas e os Kauravas. Nesta epopeia, Vishnu, em sua 8ª encarnação, também chamada aí de Avatar, como Krishna, expõe suas doutrinas a Arjuna, herói dos Pandavas, em pleno campo de batalha, gente. Onde então Arjuna se apresenta como uma alma confusa sobre a sua real missão. Krishna então o instrui sobre a ciência da autorrealização. O teor da conversa contém pontos importantíssimos da filosofia indiana, incluindo alguma coisa de brahmanismo e Sankhya. Esta obra também é a principal obra do culto Vaishnava, conhecido aqui no Ocidente como Hare Krishna, difundida aqui no Ocidente por um guru chamado Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eita, nominho complicado. Dentre as partes mais significativas do livro, eu destaco: entre as estrelas, sou a lua. Entre os animais selvagens, eu sou o leão. Dos peixes, eu sou o tubarão. De todas as criações, eu sou o início e também o fim e também o meio. Das letras, eu sou a letra A. Eu sou a morte que tudo devora e o gerador de todas as coisas ainda por existir. Eu sou o jogo de azar dos enganadores. Os mais, entre aspas, antigos, como eu, provavelmente se lembram de ter ouvido pelo menos parte dessas afirmações ou alguma coisa parecida com essas afirmações em algum lugar. Não estão lembrados, gente? Na verdade, essas frases inspiraram a música Gita de Raul Seixas.
Experimentem aí ouvir a canção, ler a letra da canção após ter lido aí o Bhagavad Gita. Embora seja um livro de composição mais recente que todo o Mahabharata, o Bhagavad Gita é um manual religioso, histórico e espiritual que inspirou aí vários hindus famosos, dentre eles Gandhi, o Mahatma, que quer dizer a boa alma. Ele cita a teoria do karma, que é fundamental para que nós entendamos o hinduísmo. O Senhor Krishna revela a Arjuna que a essência do Gita é a visão de todas as coisas em Brahma e a visão de Brahma em todas as coisas. Eu pessoalmente, gente, eu resumo os principais ensinamentos desse livro como: todos os deveres do mundo se devem realizar sem visar os frutos da ação. Toda a existência de qualquer ser humano, animal ou planta, visível ou invisível, não é mais do que a manifestação de Brahma. Todos os seres vivos têm alma e corpo físico atuando junto, mas que podem ser separados. Gente, Brahma se manifesta em todas as coisas criadas. E todas as coisas tendem a dissolver-se novamente em Brahma. É o uno que se divide em todas as divisões que voltam a ser unas. O incrível, gente, é que a física explica isso da teoria do Big Bang e do Big Crunch, né? Na expansão e no retorno do universo. No entanto, gente, o universo visível nos deixa sentir somente uma fração da glória de Vishnu. Há também uma parte oculta de Deus que se estende bem além do universo. Outra coisa interessante, a Cabala, gente, também explica isso. Brahma é o pináculo de todas as coisas, as estrelas, os planetas e tudo mais. E também a essência inerente de tudo, incluindo o mal, incluindo o mal. O Bhagavad Gita é a expressão mais alta, gente, do hinduísmo filosófico, que na realidade é um livro sagrado dentro de outro livro sagrado. Os hindus creem que, lendo esse livro, se destrói todo o pecado e se criam todas as virtudes. E quando se lê e recita uma estrofe, é suficiente para esse ato eliminar todo o mal do mundo. No meu site, gente, www.ailtondoamaral.com, está escrito aqui, eu vou disponibilizar aí numa área de downloads uma versão desse livro do Bhagavad Gita em espanhol, ok? Escrita pelo Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pois de todas as traduções que vi, esta é muito mais, digamos assim, próxima do texto original, sem aí comentários de ninguém, né? Deixando aí que o nosso próprio senso de livre-arbítrio tire as nossas próprias conclusões, não é, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alt. E namastê!